A paz, meus irmãos. Hoje eu quero retomar a série dos vídeos que estou fazendo a respeito de Atos. Nos vídeos anteriores eu falei do capítulo 1. Agora eu quero falar a respeito do capítulo 2, apenas de 4 versículos, do 1 ao 4. E são versículos assim poderosos que nos dão detalhes importantíssimos. E aí eu vou lendo aqui no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que se destaca aqui, no mesmo lugar. Então eles estavam, todos os discípulos, se reunindo no mesmo ambiente, buscando o mesmo local, eles tinham um padrão. Então Jesus Cristo anteriormente pediu para que eles esperassem, aguardassem. Então eles escolheram um ambiente para eles estarem se reunindo e aguardando a promessa de Deus. Eles não sabiam como isso iria ocorrer, apenas confiaram em Jesus e aguardaram. Eles estavam sempre no mesmo lugar. E esse lugar a gente encontra em Atos 1, no versículo 13, que estava lá. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago. E o que eles faziam lá? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Isso a gente encontra em Atos 1:14. Então, no 13 diz o local e no 14 de Atos 1 diz o que eles faziam. Então, eles estavam sempre no mesmo local, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E isso a gente encontra no versículo 1 de Atos 2. E no versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui a gente percebe que o Espírito Santo veio de repente, ou seja, o operar de Deus, o mover de Deus vem de repente, não é quando nós desejamos, não é quando a gente quer, é quando o Senhor vê se a gente está preparado, quando é o momento, porque Deus tem um tempo perfeito. Nós, na nossa ansiedade, a gente quer adiantar situações, a gente quer fazer as coisas mais rápidas, quer fazer pela força do nosso braço. Aqui, então, eles ficaram no mesmo local, perseverando em súplicas e orações, e de repente, o que veio? Veio do céu um som. Não veio o vento, que muitas vezes a gente lendo rápido dá a entender que veio um vento. Não, veio um som. E como era esse som? Esse som era como um vento veemente. Então o som era de um vento veemente e impetuoso, era parecido com isso, e encheu toda a casa. E que jeito que eles estavam? Eles estavam assentados. É porque muitas vezes a gente vê alguns dizendo: se você quer alguma coisa do Senhor, se você quer esperar do Senhor em oração, você tem que estar de joelhos. Os joelhos, de você estar em joelhos, significa que você está em posição de humildade, clamando ao Senhor humildemente. Mas muitas pessoas às vezes estão de joelhos, mas dentro delas, no coração delas, estão orgulhosos, achando que quando está fazendo o pedido em oração, falando com o Senhor em oração, ele tem obrigação de atender. Isso é um coração orgulhoso. Mas aqui não. Eles estavam assentados e dentro do coração deles, eles estavam de joelhos. Dentro do coração deles, eles estavam em posição de humildade. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que estar em posição de humildade. Isso pode ser sentado, isso pode ser de joelho, isso pode ser em pé. Às vezes a pessoa não tem possibilidade, então que seja deitado. Não importa, é aqui dentro. É aqui dentro que temos que estar em posição de joelhos, que é aqui dentro que nós temos que estar em posição de humildade, como Jesus Cristo nos ensinou. Então, temos que analisar como estamos falando com o Senhor. Nós estamos falando com o Senhor de uma forma audaciosa, com humildade, como um filho chega a um pai, com carinho, com amor, com devoção, com respeito. Nós estamos chegando assim ao Senhor, ou nós estamos chegando ao Senhor colocando o nosso pai na parede, dizendo que ele tem que fazer isso ou aquele outro? Porque ele não tem que fazer nada, ele já nos deu vida, já nos deu salvação através da cruz, né? Jesus Cristo já derramou teu sangue por nós. Então, como nós estamos? Então, aqueles estavam assentados, mas com seus corações humildes, confiando na promessa que Jesus Cristo fez através do Pai, né? Que na verdade foi a promessa do Pai que foi feita por Jesus Cristo.
E aí aqui no versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja que visão maravilhosas. Línguas repartidas. Só que essas línguas aparentavam ser línguas de fogo. E elas pousaram em cada um deles. Isso eram os dons de línguas que o Senhor estava repartindo a cada um deles. Então eles perseveraram e já conseguiram o dom de línguas. E no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É aqui então o Espírito Santo concedia, mas conforme a vontade do Espírito Santo, não era conforme a vontade deles. Então o Espírito Santo repartiu como ele achava que tinha que ser, como era o correto de ser. Não que a gente não possa estar pedindo ao Senhor outros dons. Se esses dons forem úteis, se esses dons não for atrapalhar a nossa vida, nosso relacionamento com Cristo, com o nosso Pai, Ele nos dá. Não é? Então não custa nada a gente pedir, mas tudo vai ser dado conforme o Espírito Santo desejar. Não é com nossa imposição, não é com nossa briga, não é com nossos desejos. A gente pode pedir, mas vai ser concedido conforme a vontade dele. Então aqui o Espírito Santo lhe concedia línguas, outras línguas, né? E aí todos eles falavam, mas antes disso eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E a gente pode ver em Atos 1 que Jesus falava que a gente vai receber poder do Espírito Santo, a gente vai ser cheio do Espírito Santo, mas para quê? Para ser testemunhas de Jesus. Então, muitas vezes hoje a gente pede para ser cheios do Espírito Santo, mas a gente pede para ser cheio do Espírito Santo por quê? Qual o motivo? O que nos leva a pedir para ser cheios do Espírito Santo? Seria para a gente apenas ter os dons espirituais e assim a gente poder agir no poder de Deus e ter glória para nós? Ou para manifestar a glória de Deus e levar toda a honra e toda a glória ao nosso Pai? Para que a gente está pedindo? Nós estamos pedindo para a forma correta, para o motivo correto, para ter um relacionamento maior com Deus, porque muitas vezes a gente está pedindo bênçãos do Senhor. Isso não seria só os dons espirituais, às vezes é bênçãos materiais, bênçãos na saúde, bênçãos nos relacionamentos com os familiares, com amigos, no trabalho, não importa. Às vezes a gente está pedindo tantas bênçãos e a gente esquece de quem? De quem é o fornecedor dessas bênçãos. Então, nós temos que parar e analisar. Eu quero essas bênçãos apenas ou eu quero quem fornece essas bênçãos? Porque nós somos filhos do Deus Criador, que criou tudo, que criou o céu, que criou a terra, e apesar de ter nos criado e a gente ter falhado, Ele ainda trouxe um plano de redenção para que a gente pudesse ser salvo, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós falharmos constantemente. Quantas vezes a gente não dá as costas para Cristo, quantas vezes a gente fala não para o Senhor, não é? Quantas vezes o Espírito Santo nos inspira para ir orar a tal momento e a gente troca aquele momento de oração para ir assistir uma série? Quantas vezes a gente não faz isso? Mas mesmo assim, Deus não nos abandona. Deus continua nos amando, Deus continua nos chamando para que a gente entre pela porta estreita. Só que nós estamos focando nas bênçãos ou nós estamos focando no Pai? Nós estamos querendo ser cheios do Espírito Santo para a gente ser revestidos de poder e a gente ter o nosso nome exaltado ou para exaltar o nosso Pai grande e poderoso? O que nós estamos buscando? Primeiramente, nós temos que buscar a Deus, a buscar o nosso Senhor por quem Ele é, que é o nosso Pai. Ele é Deus cheio de poder, é o Deus da justiça, é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus do perdão. Que amor mais puro! Existe amor mais puro do que esse?
do Pai Todo-Poderoso, que quantas vezes a gente vai, Ele traz tristeza, mas quando a gente vai e se arrepende, Ele nos perdoa. Existe um amor maior do que esse? Por pior que a gente tenha feito, se houver um arrependimento sincero, Ele nos perdoa, porque o maior desejo dele é que todos se salvem. A tristeza no coração do Pai quando alguém se perde. Então, vamos focar em quem Ele é. Vamos focar no nosso Pai. Vamos pedir para ser cheios do Espírito Santo, para glorificar o nome do nosso Pai. Vamos perseverar, vamos nos manter em posição para buscar ao nosso Pai, para buscar ser cheios do Teu Espírito Santo. Isso é o maior presente. Isso é o que nos preenche. Não existe nada melhor do que você sentir a presença de Deus, do que sentir a presença do Pai, do que ouvir a voz do Espírito Santo. Não tem nada melhor. Tudo passa. Os bens materiais passam. A saúde passa. A beleza física passa. A juventude passa. Tudo passa. Mas se você tiver Ele, que é o principal, se você focar na cruz, que é a tua redenção, tudo vai passar, mas vai ser tranquilo. Você vai continuar sendo feliz, você vai continuar se sentindo preenchido, você não vai sentir o vazio. Eu envelheci, não estou mais bonito como era antes. Que importa? Tenho Jesus, tenho o seu Espírito Santo habitando em mim. O Pai olha para mim, eu oro, eu falo com o Pai, Ele inclina teus ouvidos para mim e me atende. Ele me atende porque Ele me ama, não porque eu imponho. Porque Ele se preocupa com as coisas que para mim são importantes. Então não há alegria maior do que estar aos pés do Senhor, do que se manter posicionados com o coração humilde. Não importa se você não consegue se ajoelhar. Ore sentado, ore deitado, ore em pé, não importa, mas mantenha o teu coração humilde. Renda-se ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe vocês.